O seu programa Ponto de Vista. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Anápolis é notícia. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200. Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Esse é o site para você ficar conectado com as melhores músicas, novidades, videoclipes. Acesse agora www.fmmais.com.br. Continue na Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá na Mais, tá bom demais. 9 a cada 10 pessoas escutam rádio toda semana. Provavelmente 9 dos 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral, sem distinções. Quanto mais a sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Ligue para Mais FM e solicite uma visita. 3706-8790 ou 9179-5610. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. Olá, muito bom dia para todos vocês que nos acompanham aqui pela Mais FM para mais uma edição do programa Anápolis é Notícia, aqui pelo nosso 87,9. Você que nos acompanha aqui em toda a região, 87,9 FM. Para quem não está nas ondas do rádio, para quem já acha que não dá para ouvir pelo rádio, porque está ligado em outras atividades aí no computador, já está trabalhando, já está estudando, se organizando, então você vai lá e acessa a gente pela página da Mais FM no Facebook, transmissão ao vivo, e aí você já não precisa mais estar em Anápolis, nem em Goiás, nem no Brasil, você nos acompanha de onde estiver e fica sempre atualizado com as notícias da cidade de Anápolis e também, claro, dos comentários que nós fazemos aqui através das nossas pautas. Para você também que está no celular, tem o aplicativo da Mais FM, que você pode acompanhar toda a programação e, claro, com destaque para o Anápolis é Notícia, através do Android e da plataforma iOS, a plataforma do iPhone. Eu sou o Henrique Morgantini e sempre lembrando que estou aqui honrosamente tentando ocupar esse espaço que pertence ao doutor Edmar Silva, que está se recuperando, sempre nos acompanhando aí, está se recuperando de uma cirurgia, cada dia e cada vez melhor, e ao lado da companhia aqui do Reginaldo Ribeiro no comando técnico. E nós dois estamos aqui para acompanhar os comentários dele. Antônio Gomide, muito bom dia nessa terça-feira. Bom dia, Henrique Morgantini, bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Como você disse, terça-feira, sabe que dia é hoje? Hoje é o dia da Amazônia. Hoje é o dia da Amazônia? Amazônia, né? Importante a gente lembrar aí da preservação do meio ambiente. Mas ontem você me fez uma pergunta interessante. Opa! Qual foi? E a chuva? E a chuva. Então eu vou falar para você. Chove no sul, chove na Bahia, chove no Sergipe e no extremo norte do país. No centro-oeste, seco com possibilidade de queimadas. Seco, possibilidade de queimadas e um poeirão danado. Só para dar aí a meteorologia. Boa, muito bem. Por enquanto, vamos segurando, gente. Vamos segurando do jeito que dá, porque a chuva está chegando. Você viu que o Gomide já deu o trecho que ela está seguindo. Uma hora ela vai subindo, um pedaço vem descendo e se encontra aqui no centro-oeste. Ô, Antônio Gomide, hoje é terça-feira ou é quinta? Pois é, rapaz. Hoje já é meio quinta, né? Amanhã
Já é sexta, né? Porque o feriado é o sábado. O feriado tá aí. Antecipando aí, semana realmente bastante curta, né? Terça-feira hoje, mas com cara de quinta-feira. Muito bem. Nós temos uma série de pautas interessantíssimas aqui sobre o cenário nacional e sobre a pauta municipal. Mas parece que ontem, no fim da noite, né, no começo da noite, na verdade, de ontem, Antônio Gomide, houve uma série de reviravoltas aí nas questões jurídicas envolvendo o cenário político nacional, envolvendo as delações, a JBS, envolvendo os irmãos Batista, envolvendo o STF. Está difícil até de saber por onde começar. Mas vamos lá. A primeira delas é que o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, anuncia que pode cancelar os benefícios da delação premiada de Ricardo Saúde, Francisco Assis e de Joesley Batista. Ele alega que há uma inconsistência nos termos da delação e que faz com que eles podem perder os benefícios desta delação, fechada aí junto com o judiciário, aí, com supervisão, inclusive, do ministro Edson Fachin, mas ele diz que as delações, o que já foi dito, o conteúdo vale. Quer dizer, fica a impressão seguinte, que eu combinei com você para você me contar, você me conta, e aí aquilo que eu tinha combinado com você de benefício, de vantagem, eu retiro. Que história é essa, Antônio Gomide? É uma história estranha. Na verdade, ontem o Procurador-Geral da República fez um pronunciamento, né, por volta de 17, 18 horas, né, e fez para que pudesse justificar alguns atos que ele pode, inclusive, tomar decisão. Até para justificar mesmo, né? Quer dizer, olha, eu recebi, né, no último dia 31 de agosto, que foi quinta-feira passada, recebi alguns áudios, né, recebi algumas provas dos executivos da JBS, que era a data correta para receber as últimas provas que tinha combinado a delação premiada, e ele disse que quando foi observar, quando ouviu essas fitas, esses áudios, ele classificou, Morgantini, essa atitude, ou pelo menos esses áudios, como uma atitude gravíssima. Não é grave, não. Gravíssima. Quando ele escutou. Por quê? Porque nessa conversa, que é do áudio, uma conversa do Joesley, todos nós sabemos da JBS, com o diretor da JBS, essas gravações entre os dois, do Joesley com o diretor dele, é uma conversa de um ex-procurador, que é o Marcelo Miller. Quem é Marcelo Miller, procurador? É um ex-aliado do Rodrigo Janot. Ex-assessor, né? Ex-assessor do Rodrigo Janot. E o que nesses áudios coloca? É que na conversa de Joesley com o diretor da JBS, eles citam esse procurador, no momento agora ex-procurador Marcelo Miller, para ajudar esses dois, o Joesley e o executivo da JBS, a fechar a delação. Né? E na época, né, que foi feita a delação, que fechou a delação junto à Procuradoria, inclusive junto com o Janot, esse Marcelo Miller, ex-procurador, era funcionário do Ministério Público. Então, essa conversa não é nova. Eu me lembro desse debate quando a defesa do presidente Temer fez, inclusive alegando que existiu o envolvimento desse Marcelo Miller. E naquela oportunidade, o próprio Janot disse, não, esse negócio aí não é bem assim. Né? E mais grave ainda dessa conversa da qual ontem o procurador foi para a imprensa falar, é que nessa conversa também do Joesley com o diretor JBS, nas gravações, nesses áudios, existe uma referência a nomes dos ministros. E pelo menos 4 dos ministros foram citados nessas delações, nessa conversa, nesse áudio. E, obviamente, essas referências ao Supremo Tribunal Federal vai envolver os ministros, né, que estarão julgando, inclusive, a possibilidade de estar julgando o próprio presidente Temer. Então, essa declaração ontem do Procurador-Geral da República, ela cria uma instabilidade grande e, obviamente, vamos ver, esses áudios foram repassados agora para quem? Para o relator da Lava Jato, que é o ministro Edson Fachin. Então, esses dados, o procurador passa para o ministro Edson Fachin e ele vai analisar de que forma vai tocar. Mas, na verdade, cria um embaraço, né, dentro da Lava Jato, que é mais ou menos aquela estratégia que nós falamos aí do Temer, de poder enfraquecer cada vez mais, e aí às vezes até ajudado pelo próprio procurador, nesse caso especificamente,
mas enfraquecer cada vez mais as delações, as afirmações do procurador Rodrigo Janot, até porque o Rodrigo Janot, que é o procurador que tem feito essas denúncias, o mandato dele vai até a semana que vem, até o dia 15, né? Essa semana que vem na outra. Então, dia 15 acaba o mandato dele, entra a famosa doutora Raquel Dodge, que é uma outra procuradora, com outro perfil, e que, obviamente, o presidente Michel Temer deve estar jogando exatamente nesse sentido, para tentar diminuir essas denúncias. Mas a declaração ontem do procurador-geral Rodrigo Janot realmente cria aí um vácuo, no sentido de que aquilo que foi combinado vai ser mantido, vai haver aí uma rescisão do contrato aí naquilo que foi combinado, né? Quer dizer, aquelas informações, as provas são válidas, mas vai punir, inclusive, o Joesley e o diretor da JBS. Então, realmente criou aí um interstício aí, um espaçozinho, da qual quem vai definir esse caso será o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato. Antônio Gomide, me surgem aqui duas dúvidas que eu queria repassá-las, que certamente são dos nossos ouvintes. Nós já temos uma participação intensa aqui no Facebook, queria já agradecer a todos. Daqui a pouco vou dar aquela pressa, vou dar aquela moral para cada um de vocês. Fiquem no aguardo aqui. Temos alguns questionamentos, algumas coisas, inclusive, interessantíssimas. Duas perguntas que eu lhe faço. A primeira, esse movimento do Rodrigo Janot em criar esse cenário aí de desconfiança em relação à delação e ameaçando suspender os benefícios da delação para a JBS, né, para os executivos e os donos da JBS. Isso não cria um clima de instabilidade nas demais delações? Não fica um clima de vou acertar, vou combinar, mas a hora que eu abrir o bico e contar o que eu sei, pode ser que cancelem vão extrair o que eu sei e vão cancelar meus benefícios? Primeira pergunta. E a segunda? A chegada da Raquel Dodge tem sido esperada por parte do grupo de Michel Temer como digamos, um refrigério. Olha, calma que vai chegar a parte boa, que é a Raquel Dodge. Há claramente uma estratégia do Rodrigo Janot em colocar, como a gente diz por aí, a Lava Jato no 12. Colocar quente para que ela chegue suficientemente pressionada para não poder resfriar esse negócio. Ela vai chegar sob pressão. Eu tenho essas duas dúvidas em relação à instabilidade da delação e de como chega a Raquel Dodge diante de um cenário tão quente. Ela vai ter um clima meio ruim para querer jogar uma água fria nessa história, né? Eu acho que as duas coisas elas se casam, né? Primeiro, essa possibilidade de um constrangimento, né? No momento que o Rodrigo Janot está saindo do seu mandato, aparece uma possibilidade de um ex-aliado dele, que isso que é o ruim, ex-aliado dele, né, ter feito uma delação que foi, vamos dizer assim, a maior delação, a coisa mais clara, né, a situação mais óbvia e, inclusive, com acordos que até então não existiam em outras delações. Então, a delação da JBS é a maior expressão da Lava Jato, né, é importante dizer isso. E nessa maior expressão da Lava Jato, o próprio Rodrigo Janot, que fez o acordo dessa delação para que ela acontecesse, existe um aliado do Janot que ajudou esses executivos da JBS a fechar esse acordo. Então existe aí, na verdade, um momento de constrangimento do Rodrigo Janot em dizer agora o seguinte, não, mas eu não sabia que esse funcionário meu tinha feito isso. E quem está falando isso? São os áudios lá da Lava Jato que foram entregues na última quinta-feira pelo Joesley, o diretor da JBS. Então existe um constrangimento, né, de que jeito nós vamos sair disso aqui, porque ele está dizendo o seguinte, olha, se for realmente isso aqui, eu não sabia, e então nós vamos suspender as premiações que nós demos aí para a JBS, em função de você ter obstruído, ou pelo menos ter aí colocado em xeque essa informação que eu não sabia. Quer dizer, ele vai ter que se explicar. Esse é um constrangimento que está acontecendo já, né? A segunda é com relação a essa força toda, né? Quer dizer, à medida que ele sai, será que a próxima procuradora, Raquel Dodge, ela vai amenizar essa situação? Já tem um combinado nisso aí? Ou será que ela vai na mesma linha, no sentido de poder aprofundar cada vez mais a Lava Jato? Na minha visão, eu entendo que ela vai amenizar. Eu aposto que o Temer, nessa conversa, até porque quem escolheu a Raquel Dodge, que não foi a primeira, né? A Raquel Dodge não foi a primeira colocada na escolha dos procuradores. Da lista tríplice, né? Isso. Então, quem escolheu a Raquel Dodge foi o Temer.
Então ele está apostando que ela possa realmente amenizar a situação e possa ir para um outro lado que faça com que ele possa terminar o seu mandato. Agora, todos nós, né, mortais, que estamos aqui na planície, estamos percebendo que existe um grande jogo do governo federal, assim como fez com os deputados na compra e no balcão de negócios, para tentar se safar da primeira denúncia como safou, mas temos as denúncias muito fortes, né, que são vídeos, áudios, que todos nós já conhecemos, com relação àquela organização criminosa, com relação à obstrução na justiça, quer dizer, tudo isso já está muito claro para toda a população. O que nós estamos aguardando agora são as informações lá do doleiro, né, do famoso Funaro, que essas delações é que irão envolver ainda mais deputados. E com isso, obviamente, mesmo com o Temer tentando trabalhar dessa forma, tentando apostar que desgasta o Rodrigo Janot agora no final, né, o procurador, essas gravações, esses áudios, esses vídeos já foram colocados para toda a população. E a população, obviamente, já percebeu que pode existir aí um jogo, né, para esfriar cada vez mais essa última denúncia do Rodrigo Janot, mas com certeza está muito claro quem realmente falou, que jeito que foi a conversa lá no porão, lá no Palácio de Jaburu, que jeito que foi a conversa e o vídeo que mostrou lá, o homem da mala saindo lá do hotel, que era pagamento em relação ao Eduardo Cunha, que estava na prisão para fazer um cala-boca. Quer dizer, tudo isso está muito claro para todos nós. E ainda mais vem as explosões aí do dinheiro que foi repassado para deputados e que foi através do núcleo, né, ligado ao presidente Temer. Tá claro que a estratégia de Rodrigo Janot é colocar quente a ponto de deixar uma situação para que ela não consiga aí arrefecer o clima que está. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque o desafio realmente é grande para as duas partes, para continuar no mesmo ritmo ou mesmo para tentar tergiversar sobre os planos aí da Procuradoria. Vamos ver o que a dona Raquel Dodge vai aprontar. Você falou do Lúcio Funaro, vamos falar dele daqui a pouco. O Lúcio Funaro é um filho sem pai, é o maior órfão que tem na Lava Jato, porque ninguém nunca conheceu, ninguém nunca apresentou para ninguém. O Cunha já falou, não foi eu que apresentei ele pro Temer, não sei nem quem é essa figura. Ele tá na cadeia e fez uma nota, né? Uma nota pra dizer, olha, eu não me lembro não, esse negócio aí. Não vamos falar sobre isso. Deixa eu dar uma moral pra nossa turma aqui. Ô Gomide, o Tutu, como sempre, o Túlio Dom Silveira sempre nos acompanhando aqui, angariando os amigos para nos acompanhar. Um fraternal beijo a você, querido. O professor Edmar Silva tá aqui, boa terça a todos, um ótimo programa para toda a equipe. Estamos aqui, ó. A Adriana já mandou um SOS Amazônia. Hoje você disse que era o dia da Amazônia. A Adriana lembra aí do quanto a Amazônia está sendo ameaçada nessas medidas aí do Temer para ofertar a Amazônia para exploração do minério. A Nádia Bard nos acompanhando, desejando bom dia, querida, para você, lá direto de Caraguatatuba. A Grace Kelly, bom dia, rapazes. Gostou dessa? Começou bem a sua terça com jeito de quinta. Bom dia, rapazes. Obrigado. O Giovanni Santos. As crianças, né? Exato. O Giovanni Santos aqui nos acompanhando. O Rafael Portugal também nos manda mensagem. O Vilney, vamos falar sobre essa pauta daqui a pouco. O Vilney quer saber dos 4 ministros do STF. A Laudiceia também mandando bom dia. Enfim, o Rafael fala que o último áudio aí foi o áudio do fim do mundo, que é o áudio da conversa aí do Joesley com o Saúde. E então nós temos também o Petrônio aqui, a Kelly Nonato nos acompanhando, toda uma turma aqui comentando os assuntos. A Denise Souza mandou uma mensagem aqui que ela falou assim, que ela acha que infelizmente a doutora Raquel vai entrar para amenizar a situação do Temer. A saber, né? Vamos ver o que acontece. E ainda sobre esse tema aí, sobre esses acontecimentos de ontem, tem 2 assuntos. O primeiro, que está no radar da revista Veja. A revista Veja, a coluna Radar, divulga a informação de que o Ministério Público omitiu um dado da Receita Federal. O Ministério Público omitiu um dado da Receita Federal, dizendo que aquela empresa de advocacia, né, aquele escritório de advocacia, melhor dizendo, do Daclan, contratou sim o escritório do Zucoloto Júnior, que é sócio de Rosângela Moro, mulher de Sérgio Moro. O Daclan, só para refrescar, é aquele advogado que trabalhou para o Odebrecht, que está foragido, e que disse que o doutor Zucoloto Júnior negociava a dosimetria das penas em nome de Sérgio Moro.
Casos como, por exemplo, do Alberto Youssef, que foi condenado a 93 anos, e o juiz Sérgio Moro reduziu para 3. E de tantos outros, 75 para 2 anos. Tem pelo menos uns 8 casos em que as penas foram revistas. E que, segundo o Daclan, esse advogado, esse escritório, teria uma ingerência aí por conta desse Zucoloto. Não sei quem é Zucoloto, o Moro falou, essa história é absurda, para com isso. No entanto, o Zucoloto é sócio de doutora Rosângela Moro, mulher Sérgio Moro, advogada. E agora, a revista Veja traz a informação de que o Ministério Público se esqueceu ou não considerou uma informação da Receita Federal. É, no mínimo, estranho que um trabalho tão criterioso como tem sido feito, considerado exemplar pelo Ministério Público lá no Paraná, o Antônio Gomide, esqueça um dado relevante como esse. Porque nós estamos falando aqui, como você falou muito bem agora, do Marcelo Miller e tudo mais, envolvendo o ex-assessor, Marcelo Miller, ex-assessor do Janot, de relações perigosas, por assim dizer, de relações institucionais que se esbarram, se misturam, e essa é uma relação esquisita. A mulher do juiz trabalhou para um advogado que atende ao Odebrecht, que está no olho do furacão. Quer dizer, por que um dado desse não veio à tona? E a mulher do juiz é a mulher do Sérgio Moro, né? Só pra gente entender. A mulher do juiz Sérgio Moro. Porque às vezes fala assim, a mulher do juiz. Não, é a mulher do juiz Sérgio Moro que está fazendo todo esse carnaval, que tem todas essas regalias, né? Com regalias muitas vezes aí muito parecidas, muito acima do Supremo Tribunal Federal, inclusive. As decisões que ele toma são decisões que até então não se tinha, né, qualquer consideração ou pelo menos aparência de outras decisões que aconteciam no país. Ele chegou, na primeira instância manda prender, né, faz mídia a hora que quer, pressiona o cidadão que está na cadeia para fazer delação, senão não sai da cadeia. Quer dizer, tudo isso em nome da lei, né? Esse cidadão, a mulher dele, né, que era sócia, né, desse... É importante dizer, né, que ela está no escritório, né, da advocacia desse Zucoloto, né? Quer dizer, ela é sócia, a Rosângela Moro é sócia desse advogado, e que o juiz Sérgio Moro, na verdade, ele poderia ter sido, inclusive, impedido de julgar esse advogado, que é o Rodrigo Daclan, né, que não, exatamente se não fosse a ideia do Ministério Público. Então, é importante a gente relatar que cada vez mais nessa questão específica de autoridades, né, de isenção, cada vez mais nós vamos ver que tem uma grande trama de pessoas envolvidas, né, que coincidem muito aquilo que é advocacia, aquilo que é ligação minha, mas que eu tenho influência direta naquilo que estou julgando. E, obviamente, isso nós precisamos cada vez mais de poder dizer, nós queremos confiar na justiça. Porque o que nós estamos vendo aí do Sérgio Moro e a Lava Jato nesse momento é que o presidente Temer deu um fim na Lava Jato, né? Ele está colocando uma pedra em cima da Lava Jato, como ele disse há um ano atrás, antes da Dilma sair, disse, olha, se nós não, né, o Romero Jucá fazendo aquela conversa, dizendo, olha, se nós não tomarmos cuidado aqui e estancar isso aqui, nós vamos ser punidos. É o que está acontecendo. Só que, na verdade, existia aí um grande acordão, e que está sendo feito esse acordão, inclusive até agora. O próprio procurador, que agora ele animou a buscar algumas delações que comprometiam diretamente quem estava provocando a corrupção no país, no caso é o grande grupo do Temer junto com o PSDB para dar aquele golpe parlamentar, nesse momento, com a troca inclusive do procurador, para tentar arrefecer, diminuir cada vez mais a força da Lava Jato. E isso está muito claro. Agora você imagina se fosse o contrário. Você imagina se fosse a presidente Dilma ou o presidente Lula fazendo atitudes como essa, ou tivesse as benesses que o Sérgio Moro fez para que pudesse se manter no cargo, ou que fosse ele a pessoa que estivesse fazendo as negociações no parlamento. Quer dizer, tudo isso é muito evidente que existe hoje um governo, né? Existe hoje uma formatação de poder de exceção no país, né? De exceção. Quer dizer, esse grupo, a grande elite, né? Junto com parte do judiciário, junto com parte da mídia, né? Tomou, né, de poder para que pudesse fazer esse projeto, um projeto que se mantivesse no país. Obviamente, destituindo as eleições, desconsiderando as eleições, mas mantendo o poder pelo poder. Muito bem, a Patrícia Libonati está aqui, convidando a turma dela inteira para nos acompanhar. Muito obrigado, Patrícia. Mandar um especial beijo aqui para Denise Souza. Valeu, Denise, está lá em São Paulo nos acompanhando, Antônio Gomide.
O Natan Jéssica, não sei se é o Natan ou se é a Jéssica que está falando, mas ele manda a seguinte mensagem, e aí eu vou te fazer uma única pergunta, Natan. A pergunta que eu vou te fazer é: por quê? Ele escreve simplesmente assim: Bolsonaro presidente 2018. Natan, estou lendo sua mensagem, a pergunta que eu vou te fazer, e aí eu quero ler a resposta, é: por quê? Só me explique isso. O Alfredo, o Landim está aqui nos mandando mensagem, falando do governo Marconi, vamos entrar nessa pauta daqui a pouco. A Silvânia Teixeira, o Rafael Portugal, a Marimar Rangel, enfim, todos aqui nos acompanhando com essa galera toda. Muito bom vocês participando do debate. Por favor, mandem suas colocações, suas opiniões. Nós vamos para o intervalo e na volta vamos falar sobre o tal do áudio. Os caras estavam tomando um vinhozinho, não era sangue de boi, não era cantina da serra, estavam tomando um vinhozinho. E saiu uma conversa esquisita envolvendo ministros do STF, o pessoal da JBS falando disso. Aguenta aí que a gente já fala sobre isso, rapidinho. Anápolis é notícia. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Culto de oração toda quarta-feira, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Soldado Lucas. Presente. Bruna. Aqui. Beto. Presente. Rafaela. Presente. Todo mundo aqui? Sim. Pois bem, crianças, a batalha contra o foco da dengue começou e todos vocês estão convocados. Dengue não é brincadeira. Nessa batalha precisamos de todos, inclusive você. Combata os criadouros do mosquito na sua casa e não deixe água parada. Seja um combatente da dengue. Unindo forças, vamos juntos combater esse mal. Uma campanha Mais FM. Atenção, empresários, contadores, advogados, empreendedores domésticos e trabalhadores em geral. Você precisa de certificado digital? Você conta agora com a Cerrado Certificação Digital, parceira da São Paulo Certificação Digital, que tem o certificado que atende à sua necessidade. Entre em contato conosco. Rua 5, quadra 9, lote 31, Jardim Arco Verde, em Anápolis. Fones 3706-8790, 99179-5610 e 99503-0498. Cerrado Certificação Digital, conectando você. Mais informações, acesse www.arsaopaulo.com.br. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet.
turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade e os melhores preços da região. Aceitamos cartões de créditos, Visa, Mastercard, Valecard, Alelo, alimentação. Mercadinho Oliveira, bem perto de você. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. É notícia. Muito bem, estamos de volta para a segunda parte do programa Anápolis é Notícia, aqui pela Mais FM e pela internet para todo o Brasil e o mundo. E quem sabe, se você estiver numa sonda fora do planeta, Reginaldo Ribeiro, pega lá também. Se tiver acesso ao Facebook, você está nos assistindo também de uma sonda lunar. Eu espero que você volte logo. Mas muito bem, você nos assiste pela transmissão do Facebook aqui na página Mais FM, pelo 87,9 aqui em Anápolis e também pelo aplicativo da Mais FM, aí para o sistema Android e para o sistema Apple, ó, chamado iOS. E aí você baixa lá na sua loja virtual, facinho, baratinho e... Baratinho não, mais que baratinho, o Reginaldo me lembra aqui, é de graça. Não pode ser mais barato do que de graça. E aí você acompanha a gente de onde estiver no seu celular. Mas nós falávamos aqui, o Vilney Martins já nos provocava no começo do programa sobre esta história, Antônio Gomide, que é a conversa gravada. E eu queria entender também de como é que foi essa gravação, porque parece que não foi uma gravação oficial. Os caras estavam num momento meio de relaxamento e tal. E aí surgiu uma conversa entre o executivo, Ricardo Saúde, executivo da JBS, e o chefe, que é o Joesley Batista, um dos irmãos Batista, donos da JBS, e na qual eles comprometem aí 4 ministros do STF. A informação também está na revista Veja, né, que dizendo o seguinte, das 4 menções, 3 são constrangedoras, esquisitas, passíveis aí de um tipo de questionamento, mas que uma delas, uma citação nominal de um ministro, cria um cenário gravíssimo, ou seja, faz uma acusação de algo gravíssimo. Na hora em que saiu isso, o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, falou, olha, é bom que se falem os nomes, porque senão parece que os 11 ministros aqui estão comprometidos. Parece que os 11 do STF têm relações com a JBS e com o Joesley. Então é bom que apareçam os nomes. E a expectativa é que hoje, agora na página da manhã, o conteúdo desse áudio venha a público e nós saibamos quais são esses nomes. E quando eu li essa história aqui, Antônio Gomide, eu não pude deixar de lembrar de você, porque você é o autor dessa fala recorrente, eu lembro muito tempo de gente conversa sobre isso, que é falar, onde está a lista? Nós temos a lista dos deputados, a lista dos senadores, a lista dos políticos, a lista dos prefeitos, a lista dos governadores, a lista dos fiscais que caíram lá na lista do Odebrecht. Aí você dizia, cadê a lista do judiciário? Porque será que esse tempo todo ninguém envolveu o judiciário nisso? E eis que agora surge, não é qualquer judiciário, é a Suprema Corte Brasileira envolvendo 4 ministros. Que história é essa, Antônio Gomide? Traduz essa pra gente. Eu acho que vai se desvendando, né? Vai se desvendando, e aqui que nós falamos, essa declaração do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, nesse momento, inclusive nessa colocação de novas gravações que apareceram, deixa bastante claro, né, que esse mecanismo, né, da delação, ele não se sustenta. Porque tanto do ponto de vista jurídico como da credibilidade da população, ele é algo extremamente de uma situação que favorecer A ou B. Quer dizer, o cidadão que está na cadeia e que percebeu que no depoimento dele não ajudou ele a sair da cadeia, e o juiz está lá chamando ele e fala assim, olha, eu estou querendo escutar você novamente. Ele está tentando acertar com o advogado de que jeito que ele precisa falar para poder
ir para casa, seja com tornozeleira, com coleira, com qualquer coisa, mas que ele saia da cadeia. Então a delação premiada, na verdade, a forma como está sendo colocado, ela faz com que a situação de quem realmente está na cadeia, a mídia que está colocada para execrar essa pessoa, para acabar com o nome dela, né? Principalmente as pessoas que são envolvidas politicamente, ou mesmo os empresários, e com isso essa pessoa que está denunciada, ela fica totalmente à mercê de qualquer situação que o juiz naquele momento, que é a autoridade máxima para decidir sobre a vida dele, possa fazer, né? Por outro lado, o que nós estamos percebendo é que em todas as delações, em todas, da Odebrecht, delações agora da JBS e outras também de alguns políticos, você não viu em nenhum momento qualquer compra de sentença de qualquer empresa, de qualquer situação, onde normalmente tínhamos denúncia, independentemente da Lava Jato, situações aqui em Goiás, situações em outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, onde nós tínhamos aí situações do Poder Judiciário, onde tinha compra de sentença e que, obviamente, tinha uma série de denúncias que estavam sendo apuradas. Na Lava Jato, com essas delações todas, de todos esses empresários envolvidos nessas grandes obras ligadas a estádio, obras ligadas a grandes usinas, você não viu nada que pudesse, em algum momento, influenciar ou que foi influenciado diretamente na concessão ou nas licitações ou alguns mandatos de seguranças para que as empresas pudessem fazer o seu trabalho. Em nenhum momento foi dito isso, né? Seja em relação à forma de atuação do judiciário, seja em relação à atuação do Ministério Público. Estou dizendo isso porque tem pessoas sérias no judiciário, tem pessoas sérias no Ministério Público, tem pessoas sérias no Legislativo, tem pessoas sérias no Executivo. Mas assim como nós estamos vendo que tem pessoas também que desvirtuam as suas atividades e o seu comportamento no Executivo, no Legislativo, também no Judiciário tem, também no Ministério Público tem. E, estranhamente, nós não tínhamos visto. E agora aparece uma situação não só da possibilidade, né? E aí, à medida que vai ser colocado para o Edson Fachin, que é o ministro ali da Lava Jato, poder, inclusive, colocar isso a público, né? Primeiro, esse ex-aliado Janot, que é do Ministério Público, Marcelo Miller, e que pode ter comprometido, inclusive, ajudado a formatar esse acordo da delação. Mas mais do que isso, né? Qual é a influência de alguns ministros diretamente sobre decisões em relação às empresas, né? Nós vimos aí situações onde o ministro Gilmar Mendes, ele se declara favoravelmente, inclusive em situações que ele não se coloca como um magistrado, ele não se coloca como um membro do Poder Executivo, do Poder Judiciário, mais do que a ideia de estar no Supremo Tribunal. Ele coloca-se como uma pessoa política, fazendo debate, defendendo tese e tendo lado. Então isso nós já vimos, né? Já percebemos isso, e inclusive foi questionado junto à Associação dos Procuradores, junto à Associação dos Advogados, reuniram e disseram, olha, vamos fazer um questionamento aqui ao Supremo, porque a atitude do ministro Gilmar Mendes, ela é muito escancarada em relação a favores que são pessoas que estão ligadas a ele. Nós escutamos isso há 15, 20 dias atrás. Então, a Lava Jato, ela vai para um caminho nesse momento, e que tudo isso que eu estou falando, ela vai de encontro àquilo que o presidente Temer quer, que é enfraquecer cada vez mais com esse grupo que está aí, que é o grupo do juiz Sérgio Moro, e para poder cada vez mais desacreditar e botar uma pedra em cima da Lava Jato. Tudo isso está caminhando para que esse lado, quando chegue uma nova procuradora, possa ter um novo comportamento. Infelizmente. Então, se alguém foi punido, se alguém foi prejudicado, você pode ter certeza. Essa perseguição está em cima do presidente Lula, em cima do Sérgio Moro para correr, para pegar o presidente. E essa história, ela já está desgastada. Agora, o foco é outro. E esse foco, que agora é o presidente Temer, não interessa mais a muitas pessoas. Meus amigos, tem uma notícia na Folha de São Paulo de hoje que pode passar como uma simples informação, uma narração dos fatos, mas que do ponto de vista social, sociológico, é uma aula de Brasil.
É uma aula sobre a política brasileira recente e eu vou trazer aqui agora para o seu comentário, Antônio Gomide. Isso porque ontem, nós comentamos aqui, ontem estava marcado, como aconteceu, um jantar na casa do presidente em exercício, o deputado Rodrigo Maia. Um jantar com lideranças partidárias, com o objetivo de, você deve se lembrar, debater a reforma política. Vamos aqui acertar, vamos ver o que a gente tem de ponto em comum, vamos ver como é que a gente fica com a reforma política. Acontece, como a gente abriu o programa aqui contando, no começo da noite de ontem, começaram a pipocar uma série de informações envolvendo as delações e tudo mais. E a manchete da Folha de São Paulo diz: na casa de Maia, deputados comemoram o enfraquecimento de Janot e Joesley. Reunidos na casa do presidente da República interino, Rodrigo Maia, os principais líderes de partidos políticos comemoraram na noite dessa segunda-feira, ontem, o que consideraram um enfraquecimento de Rodrigo Janot e Joesley Batista. O tema do encontro, como eu disse, era a reforma política. Mas, segundo o relato de quem estava presente, os olhos dos deputados e lideranças não desgrudavam do celular em busca das notícias sobre a gravação que pode jogar por terra os benefícios concedidos da Lava Jato. Isso porque vários dos políticos que estavam lá são alvos do Procurador-Geral da República e também atingidos pela delação de Joesley. Veja a declaração do líder do governo na Câmara, líder de Michel Temer na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Ele falou que não quis comentar o que foi discutido no jantar, mas ironizou na saída: vão ter que fazer um novo filme sobre a Lava Jato. Então, vejam, ontem, enquanto o Brasil está aí atônito, esperando o que vai acontecer, esperando revelações, esperando verdade, esperando justiça, e aí sim, justiça não como diz o filme da Lava Jato, de fato, para todos e não para alguns, o beneplácito da dúvida para alguns e a mão de ferro da justiça para outros, né? Não, que seja para todos. Enquanto o Brasil está atônito esperando por isso, o presidente interino fez um converscote, uma reuniãozinha, um jantar, na qual todos estavam bebemorando o fato desse possível recuo da Lava Jato através de Rodrigo Janot. É talvez o ponto alto da contramão da relação entre a sintonia do parlamento brasileiro e o povo, Antônio Gomide. Eu vejo que o que vai acontecer é que todos nós estamos aguardando na semana que vem a denúncia, né, com relação à obstrução de justiça, com relação à formação de quadrilha, que são as duas denúncias colocadas já antecipadamente, mas que agora sim com as provas, com os vídeos, com os documentos, com os depoimentos, inclusive, né, com as delações da JBS em relação ao presidente Temer e agravado agora com a delação do Lúcio Funário, que agrega valores importantes, que compromete uma série de deputados, da forma como foi repassado esses dinheiro, essas propinas, e envolvendo muito o presidente Temer e aquelas pessoas que o cercavam, como Gedel, como o Aloysio, quer dizer, né, a formatação de como era feito toda essa tramóia, quer dizer, dentro desse grupo, inclusive, para fazer esse golpe parlamentar. Então, essa é a notícia que todos nós que estamos aqui na planície, estamos aguardando. Porque, eu vou dizer a você, mesmo com toda essa discussão interna, porque isso aqui vai acabar, quem vai definir isso aqui é o ministro Edson Fachin, que é o relator, obviamente, essa conversação e essas novas provas que foram apresentadas, obviamente quem vai dar essa direção vai ser o ministro Edson Fachin e vai ter que falar hoje para amanhã. Agora, a denúncia, ela é diferente. A denúncia, ela é muito forte. E com a denúncia muito forte, envolvendo nomes, isso será insustentável, mesmo na possibilidade de cada vez mais tentar puxar o tapete para enfraquecer e botar a pedra em cima da Lava Jato. Então, essa é aquela estratégia que nós já estamos falando aqui há uns 5, 6 dias atrás. Enquanto o Temer está apostando no enfraquecimento da Lava Jato, o Rodrigo Janot, que é o procurador, está aperfeiçoando cada vez mais a sua denúncia para que na próxima semana possa apresentar junto ao Supremo Tribunal Federal. E diante disso, a Denise, lá de São Paulo, nos manda essa pergunta que é uma retórica de desabafo, né? Ela diz: como posso ter esperança em um país onde os 3 poderes se unem na corrupção? E, infelizmente, Antônio Gomide, ela não está de todo errada nessa análise, não. Claro que nós podemos falar que todos estão assim, todos estão envolvidos, mas é incrível perceber como há, sim, integrantes dos 3 poderes, e aí essas revelações agora envolvendo o STF tornam-se ainda mais graves,
né? E realmente é algo espantoso. Denise, você está com razão. Eu acho que nós estamos vivendo um momento difícil, né? Tem uma grande crise política. Isso daqui a 30 anos nós vamos ler um pouco a história e vamos perceber que o Brasil parou em função dessa crise política, por ter desrespeitado a população na escolha do voto da pessoa que poderia estar pilotando, governando, administrando o país. Nós tivemos um golpe parlamentar, né, que foi golpe parlamentar pilotado pela grande elite desse país, junto com a mídia e parte do judiciário. É importante a gente entender isso. Essa história será contada daqui a uma época para os nossos filhos e nossos netos. E nós estamos vivendo isso nesse momento. Então, quero aqui te dar toda a razão de dizer, olha, estamos vivendo um grande momento e um momento ruim. Porque você pode viver um momento ruim na economia, você pode viver um momento ruim no social. Agora, quando você vive um momento ruim politicamente, com o governador, com o governo e com o presidente, com o Palácio do Planalto, que é a autoridade máxima, com descrédito junto à população, qual é o respeito desse presidente para a população? Qualquer atitude que ele tomar, seja numa reforma trabalhista, seja numa reforma de previdência, seja numa reforma, qualquer reforma, ele está inabilitado a fazer isso. Por quê? Porque não tem credibilidade junto à população. Ele não tem credibilidade e nem respaldo nosso. Porque ele não foi escolhido pela gente, foi dado um golpe pela elite e nós estamos pagando o pato por isso. Então, enquanto não acabar essa crise política, o Brasil não coloca a cabeça de fora, não vai ter nenhum cidadão comum, nenhum mortal aqui na planície como nós, para dar credibilidade a esse governo. Se não tiver credibilidade, nada será feito, nenhuma solução não terá direção. É o que nós estamos vendo hoje. Um presidente Temer com o seu grupo tentando se manter no cargo, tentando fugir das denúncias, tentando superar, dizendo, olha, se essa denúncia chegar no Supremo Tribunal Federal, eu estou rodado. Então vamos segurar aqui na Câmara Federal, fazer um balcão de negócio para que essa denúncia não chegue lá. É a situação que nós estamos vivendo, ou seja, uma grande crise política instituída por quem? Por um golpe parlamentar, que foi a destituição de uma presidente que foi eleita pela população. Muito bem, nós vamos para o intervalo. O Giovanni faz uma pergunta aqui, eu não vou deixar de fazer essa pergunta. Viu, Giovanni? Nós já vamos conversar sobre isso aqui e já voltamos também a falar sobre a cidade de Anápolis, porque houve uma mudança de cenário aí nos acontecimentos envolvendo lá o Parque Ipiranga, o Clube Ipiranga e aquele projeto lá do tal SED, Centro Administrativo Ipiranga. Aguenta aí, que é no terceiro e último bloco. A gente já volta. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Culto de oração toda quarta-feira às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Atenção empresários, contadores, advogados, empreendedores domésticos e trabalhadores em geral. Você precisa de certificado digital? Você conta agora com a Cerrado Certificação Digital, parceira da São Paulo Certificação Digital, que tem o certificado que atende à sua necessidade. Entre em contato conosco. Rua 5, Quadra 9, Lote 31, Jardim Arco Verde, em Anápolis. Fones 3706-8790, 99179-5610 e 99503-0498. Cerrado Certificação Digital, conectando você. Mais informações, acesse www.arsaopaulo.com.br. Você está na Mais FM. Música, alegria, prêmios, todo dia. Rádio Mais. Venha saborear o melhor pastel da cidade e um caldo de cana delicioso. Vários sabores à sua escolha. Anápolis tem essa delícia. E o que é melhor, tem aquele precinho especial para você. Atendemos de segunda a sexta, das 7 às 18 horas e no sábado, das 7 às 11 horas. Caldo de cana e pastelaria Doces
sabor. Anote o endereço: Avenida F, quadra 74, lote 9, bairro JK, Nova Capital, ao lado da transportadora Massut. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7:30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Muito bem, estamos de volta, Reginaldo Ribeiro. Reginaldo Ribeiro aqui tem que ficar esperto com ele, rapaz. O homem não é fraco, não. Estamos de volta para a terceira e última parte do Anápolis é Notícia. Anápolis é Notícia e o Brasil também é. E o Antônio Gomide está aqui para comentar os principais assuntos junto com a sua participação. E faça como essa galera toda que participou, que está participando, mandando mensagem, mandando comentários, perguntas, colocações. Falei, Natan Jéssica. Perguntei, lancei o desafio. Bolsonaro 2018, topei. Tô contigo, quero fazer campanha. Só me explica por quê. É só isso, eu quero ler no ar aqui o porquê de Bolsonaro 2018. É isso? Essa é a pergunta que eu faço a todos os meus amigos e amigas que falam: Bolsonaro, eu só quero saber o porquê. Qual que é a proposta? Porque se a proposta for boa, vai nos convencer também. A mim, o Reginaldo, o Gomes, todo mundo quer o bem do Brasil. Então, por quê? Mande esse porquê que a gente vai falar aqui agora. Agora, parece que tá difícil achar um porquê. Aí que é muito preocupante essa situação aí de quem fala aí do tal do mito e tudo mais, essas coisas. Bom, mas vida que segue, tô aqui aguardando, microfone aberto. O Giovanni dos Santos, rapidinho, antes de entrar na pauta de Anápolis, que envolve também meio ambiente, ele fala o seguinte: estou muito preocupado com a situação da Amazônia. O que vai acontecer com a Amazônia? A preocupação dele, para quem eventualmente não sabe, é sobre aquele ensaio. Tentou encaixar lá uma mudança, né, na segurança ambiental da Amazônia, permitindo a exploração de minérios lá, claro, pelas grandes empresas e pelos trustes aí, pelas empresas transnacionais, como costumamos dizer. E aí, claro, uma reação muito grande, uma reação generalizada, um impacto internacional péssimo para o Brasil, que fez momentaneamente, a gente espera que para sempre, mas pelo menos momentaneamente, recuasse. A Amazônia, Antônio Gomide, está mesmo sob ameaça sob o jugo do governo Temer? Claro, né? Tanto que ele fez uma concessão gravíssima nesse momento, né, em relação a um decreto, inclusive, pegando uma parte que poderia fazer exploração ali, como você disse, exploração mineral. E isso houve uma discordância, né? Ele conseguiu colocar todos os ambientalistas contra ele, e não só outros países que também fazem parte dessa preocupação em relação ao meio ambiente. A Amazônia é parte central dessa política de preservação. Então, mais uma vez, uma bola fora dada pelo governo Temer, e que ele está se justificando. Ele teve que ir lá para a China, e lá na China alguém perguntou para ele, falou: não, mas esse decreto, nesse momento, esse decreto que ele fez, essa portaria, na verdade, está sob júdice. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal pediu informações para que possa, inclusive, fazer a suspensão. Mas estamos todos nós atentos, né, para que realmente o cuidado que o governo federal, e obviamente ele é o responsável, ele tem a competência de fazer essa preservação, possa realmente se estabelecer uma política mais adequada na preservação da Amazônia e dos parques ambientais do país. Eu quero falar sobre o prefeito de Anápolis com você, Antônio Gomes, mas nós somos aqui instados, arguidos pelos nossos ouvintes, pelos nossos espectadores, para falar sobre a prefeitura, mas a prefeitura de São Paulo, porque a Denise fez o seguinte: eu queria saber qual a visão de vocês, mesmo à distância, sobre o abandono que São Paulo vive com esse atual prefeito. Eu queria dar a informação para a Denise que eu tive olhando a agenda do prefeito de São Paulo, João Dória, e ele tem uma agenda marcada, ele deve visitar São Paulo dentro de 2 semanas.
Ele está em Paris, depois ele volta para o Ceará, depois ele vai para Oslo, Noruega, aí uma hora ele passa por São Paulo. Que história é essa do sujeito ser prefeito, Antônio Gomide? E aí botar na cabeça que é candidato a presidente da República e abandonar a cidade? Eu acho que é importante que qualquer mandato, né? Mandato de governador, mandato de presidente da República, mandato de prefeito, que são executivos, né? Você precisa apresentar um trabalho. A população acredita em você no executivo se você apresentar trabalho. Se você vai para o executivo, mas fica continuando a fazer campanha, ou colocando culpa lá no de trás, ou falando que vai fazer para frente, já não é mais. A população não quer mais discurso do prefeito, não quer mais discurso do governador. A população quer resultado. Então, o que está acontecendo em São Paulo é exatamente isso. Nós temos aí 8 meses de um prefeito que entrou, ele não tem nenhum mandato, não tem obras, não tem realizações, e já é candidato, já falando em campanha para o ano que vem. Então, assim também nós estamos vivendo em Anápolis. Quer dizer, nós temos 8 meses de um prefeito que foi eleito, com muitas promessas de ser o novo, e a população está vendo, quando ele vai ao rádio, vai à televisão, apenas se justificando que não está fazendo as obras porque teve problema com o prefeito anterior. Então, nós precisamos, né, a população de maneira geral, fazer o nosso trabalho, que é buscar aquelas promessas que foram feitas em campanhas e fazer com que o prefeito possa realmente realizá-las. Segurança, por exemplo, na nossa cidade. É isso, hoje na cidade é uma violência só, né? Assim também nós estamos vendo em São Paulo, a questão do crack, a questão da violência, a questão do planejamento. Quer dizer, São Paulo vinha num crescente. E nesse momento, ao invés de ter um prefeito pensando para dentro, nós temos lá em São Paulo um prefeito fazendo campanha em 2018 já, né? Em menos de 8 meses de mandato. Então é assim que funciona. Executivo, né? Aquele que foi eleito para executivo, para governador, aquele que foi eleito para prefeito, aquele que foi eleito para presidente, ele precisa focar em trabalho, em realização. E eu entendo que é dessa forma que ganha-se a credibilidade de uma população. Antônio Gomide, a conversa de que no Clube Ipiranga, na área anexa ao Parque Ipiranga, onde está aquela mata lá adquirida pela Prefeitura, no seu mandato de 2013, seria colocado o Centro Administrativo Ipiranga, onde haveria 3 secretarias, Educação, Saúde e Meio Ambiente. Informação dada pelo prefeito Roberto Naves em diversas oportunidades, em entrevista ao Diário da Manhã, em entrevista ao jornal A Voz de Anápolis, colocado no site da Prefeitura. De repente, houve um recuo, agora não é secretarias, não são mais secretarias, nem mais secretaria. Segundo a informação do prefeito, ontem, na Câmara Municipal, vai ser um lugar para departamentos. Quer dizer, há um recuo mediante a organização, mais uma vez, a organização popular e a reivindicação das pessoas em relação ao monitoramento das ações da gestão pública, né? Pois é, você está falando ontem da sessão da Câmara. Ontem eu ouvi sua voz lá na Câmara, no grande expediente. E ontem apareceu ao jornal, né, da Rádio Mais FM. Anápolis é Notícia. Anápolis é Notícia, lá no grande expediente. Pode? Então você vê o tanto que a nossa audiência realmente ela atinge setores muito diferenciados. Mas esse assunto foi um assunto muito polêmico, né? Já tem umas 2 semanas, mas um assunto importante para a cidade. Um assunto que traduz a responsabilidade de se ter uma prefeitura não para olhar para trás, não para olhar os retrovisores, mas olhando para frente. O Parque Ipiranga é uma realidade hoje, de uma área que foi recuperada, de uma área que foi feito um grande parque ambiental, e nós temos hoje uma área agregada a esse parque, que é o antigo clube, né? Como você disse aqui, essa intenção do prefeito em construir uma Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, parece que vai enfraquecendo cada vez mais, que a população vai se manifestando na rua, manifestando através das entrevistas, manifestando nas redes sociais, porque todos, né, assim, a grande maioria, não vou falar todos, mas a grande maioria, 90% das pessoas que nós conversamos, ou que ouvimos, ou que foi manifestado nas redes, são contrários a qualquer tipo de tijolo, qualquer tipo de cimento, qualquer tipo de areia colocado, ou uma alvenaria, construção ali no antigo Clube Ipiranga. Então é importante a gente entender isso. A prefeitura precisa fazer um grande projeto que possa agregar aquela mata bonita que foi adquirida na nossa gestão, para que a gente pudesse agregar aquela mata, que é o antigo clube, ao parque já existente, que também fomos nós que construímos. Então é importante que, nesse momento, aquilo que a população, a grande maioria, está pensando, possa realmente ser restabelecido e que possamos, verdadeiramente, ocupar aquele espaço, aquela área
ambiental para um grande projeto para a nossa cidade. Independentemente de administração, a cidade ganha com isso. Muito bem, Antônio Gomide, nós vamos chegando aqui à reta final de mais uma edição do programa Anápolis da Notícia. Em especial, eu quero agradecer imensamente a enorme participação, significativa interação que nós tivemos hoje com os nossos amigos através do Facebook, todos nos acompanharam, mandaram mensagens. O nosso mais sincero agradecimento e peço que aproveitem a terça-feira e renovem as energias, porque amanhã às 8 nós estamos aqui de volta com tudo de novo e queremos, claro, a sua participação. Nós vamos ficando por aqui, não sem antes ficar com o pensamento do dia, com a reflexão desta terça-feira. O Antônio Gomide sempre nos separa aí o pensamento para nos inspirar, nos motivar nesta terça-feira, Antônio Gomide. Mas antes do pensamento, eu sei que você não gosta muito de futebol, mas hoje tem a eliminatória da Copa, tá? Colômbia e Brasil às 17h30 e tem muitos ouvintes nossos que gostam. Claro, com certeza. Eu gosto mais do que futebol, eu gosto do Flamengo, que é um espetáculo à parte. Mas vamos, palpite pro jogo de hoje, pronto. Qual é o seu palpite? Qual é o seu palpite do jogo de hoje? Brasil e Colômbia? 2-1 Brasil. 2-1 Brasil. Reginaldo? 3-1. 3-1 Brasil, eu vou ficar no 3-0, então só para falar que eu estou mais otimista que vocês, com 2 do Firmino ainda, vai surpreender. Mas vamos lá, pensamento do dia, Antônio Gomide. Os 2 maiores luxos da vida, ter saúde e estar com aqueles que nós amamos. Bom dia. Muito bom dia, obrigado Gomide, obrigado a todos, obrigado meu amigo Reginaldo, nós voltamos amanhã, até lá. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 6 210